Amém? Queria que você pudesse se colocar em pé. Em nome de Jesus, gostaria que você pudesse pegar a sua Bíblia para fazermos a leitura da Palavra de Deus. Convido você a abrir ela lá em Filipenses. Capítulo 4. Eu sei que são tempos difíceis que nós estamos vivendo dia a dia, dia após dia, mas Deus falou muito ao meu coração, tem falado através da sua palavra, e é assim que nós como cristãos precisamos a cada dia nos posicionar, é buscar em Deus toda a nossa, com a nossa força, buscar em Deus a esperança, o consolo, a paz, que somente a paz verdadeira é Ele quem dá. E eu falava com alguns irmãos hoje, e como eu disse no culto de domingo, mais de um ano já se iniciou desde o começo dessa pandemia. Mas louvado seja Deus, porque até aqui Ele nos guardou, amém? A cada um de nós. E Filipenses capítulo 4, versículos 6 em diante, diz assim: essa palavra para mim, para você, essa palavra para nós, para que nós possamos confiar e nos esforçar a pensar dessa maneira. Filipenses 4, 6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. O versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E no versículo 8 ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E o ensinamento final nesse versículo diz: e o que também aprendeste, recebeste e ouviste e viste em mim, isto praticai, e o Deus de paz será convosco. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, nós precisamos praticar isso nesses dias. Nós precisamos nos esforçar para que isso venha a ocupar a nossa mente. Muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas preocupadas, e não é para menos, porque a situação do nosso país, do mundo, ela se complica diariamente. Nós conversávamos isso hoje com algumas pessoas. Mas louvado seja Deus, porque a nossa esperança, a nossa visão, os nossos olhos, como Paulo diz lá na sua carta em 2 Coríntios, os nossos olhos não estão nisso que nós vimos, que nós enxergamos, mas naquilo que nós não vemos. Porque o que nós vemos é passageiro, é transitório, mas aquilo que nós não vemos, isto é eterno. Amém? E que eu e você possamos permanecer nisso, que isso possa ocupar o nosso pensamento, o que é bom, o que é amável, o que é de boa fama, aquilo que nos traz esperança, aquilo que fortifica o nosso caminhar, a saber, o que é que faz isso conosco? Jesus. É Jesus quem fortifica o nosso pensamento, é Jesus quem nos dá a paz, é Jesus quem nos consola, é Jesus quem nos orienta, é Jesus que faz tudo isso na nossa vida. Mas precisamos buscar na fonte, e a fonte é a preciosa e poderosa palavra de Deus. Feche os seus olhos em nome de Jesus e vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado do seu povo e tem nos ajudado. E portanto, Deus, mais uma vez, lida a tua palavra, Senhor, nós podemos verdadeiramente enxergar pelos olhos da fé o cuidado do Senhor para conosco. Por isso, Deus, ajuda-nos neste momento, ó Pai, a cada um que aqui está, a pensar dessa forma,
que pensamentos, ó Deus, de fé, de esperança, que pensamentos, ó Deus amado, no Senhor possa ocupar a nossa mente diariamente, para que nós venhamos ter um viver que glorifique e louve o seu nome. Assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, são escolhas. Nossa vida é feita de escolhas. Essa canção diz isso. Eu escolho Deus. Eu e você podemos escolher pensar dessa forma. É só nós nos nutrirmos desta palavra. É nós nos alimentarmos, é nós nos enchermos da bendita e poderosa palavra de Deus. Eu tenho certeza que pensamentos, ainda que tentam invadir a nossa mente de desânimo, eles serão deixados de lado, porque o nosso Deus é um Deus de esperança. Eu escolho Deus, diz essa canção. Vamos cantar ao Senhor. Eu escolho Cristo todo dia, já morri pra
mudam toda a nossa história. Decida dia a dia ser amigo de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, porque o nosso Deus é um Deus tremendo, santo. O nosso Deus é um Deus que, como nós aprendemos aqui ontem, fez tudo por mim e por você. Nos deu Jesus, brilhou a sua luz no nosso coração para que nós entendêssemos. Veio até nós, revelou-se na pessoa bendita de Jesus para nos salvar. E hoje temos essa grata, essa maravilhosa experiência de sermos transformados das trevas para a luz e sermos chamados de filhos de Deus. Louvado seja Deus. Grande é o Senhor. Aleluia, Senhor. Que o Senhor receba da tua igreja, Pai, todo louvor e toda a glória nesse momento mais uma vez. Em nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória.
Deus. Não há outro além desse da qual nós professamos e declaramos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Você pode se assentar em nome de Jesus. E agora continuamos a adorar o Senhor, ouvindo a sua doce palavra. Aleluia, irmãos, glória a Deus, a graça e a paz, queridos, amém. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 28, nós vamos meditar nessa noite a palavra do nosso Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 28, vamos meditar nessa noite, essa palavra maravilhosa que transforma a nossa vida, que é a Bíblia Sagrada. Deus possa abençoar cada um dos irmãos, Deus possa cuidar cada um aí das amadas irmãs. Segunda-feira foi o dia delas, né? Obrigado, irmão João. Deus abençoe. Foi o Dia Internacional das Mulheres na segunda-feira. Parabéns a cada uma delas. Deus possa continuar sustentando vocês e fazendo de vocês um vaso de bênção, né, nas mãos do Senhor. Quantos acharam? Diz glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: não quero. Mas depois, reconsiderando, foi. Dirigindo-se então ao segundo, falou com ele da mesma forma. E ele lhe respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles disseram: o primeiro. Jesus lhes disse: em verdade, vos digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vós no reino de Deus. Pois João chegou a vós apontando o caminho da justiça, e não crestes nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. Vós, porém, vendo isso, nem assim reconsiderastes para creres nele. Amém, meus amados? Queridos, uma história que o Senhor Jesus contou e que nós podemos ver que nos nossos dias isso é tão corriqueiro, tão algo normal aos nossos dias. Jesus, ele contou uma história, e essa história na qual ele conta é para os grandes e famosos líderes religiosos, os escribas, os fariseus, aqueles que conheciam da palavra do Senhor e aqueles que ensinavam da palavra do Senhor. E eles, primeiramente, alguns versículos antes, eles fazem uma pergunta ao Senhor: com que autoridade? Os religiosos perguntaram ao Senhor Jesus: com que autoridade você faz esses sinais? Com que autoridade você ensina? Com que autoridade você então expulsa demônios? Com que autoridade você vive falando e anunciando aquilo que você diz quem você é, o Filho de Deus? E Jesus, ele conta essa história, essa parábola a esses religiosos, dizendo que um pai tinha 2 filhos, e que esse pai, primeiramente aqui no versículo 28, diz que o pai chegou aos 2 filhos e colocou uma ordem, não uma condição, não uma escolha, não uma opção, mas ele disse: olha, vão trabalhar na vinha. Ele falou isso para os 2 filhos. E o primeiro filho, o Senhor Jesus contando essa história, diz a palavra do Senhor que o primeiro filho disse assim: eu não quero. Ou seja, eu não vou trabalhar, eu não quero. Mas, mesmo dando uma resposta, dizendo não ao mandamento que o seu pai havia falado, a uma ordem, mesmo ele falando não, diz a palavra do Senhor que esse primeiro filho reconsiderou aquilo que ele disse, repensou aquilo que ele disse e foi lá trabalhar. Ele foi lá.
E o Senhor Jesus fala que o outro filho, da mesma forma que o pai falou com o primeiro, foi a mesma forma, do mesmo jeito que ele falou também com o segundo. E quando o segundo ouviu então o seu pai dizendo: olha, vai trabalhar na vinha, ele disse sim. Só que ele não foi trabalhar. Ele disse que sim, que ele iria, mas ele não foi. E Jesus faz uma pergunta: qual desses dois filhos fez a vontade do pai? E os religiosos então respondem de primeira: é claro que foi o primeiro. O primeiro que havia falado que não ia, mas repensou, reconsiderou e foi trabalhar. E aí Jesus então responde a essa resposta deles: em verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Os religiosos sabiam qual era o caminho que levava a Deus, que era o Filho de Deus que haveria de vir, que era o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, e a esse eles deveriam prestar o respeito e a honra e entender que ele era o único caminho que levava ao céu. Mas eles não reconheciam Jesus como o Filho de Deus. Eles não entendiam que era o Mestre, o Messias que havia sido prometido, que ele havia já chegado, e que o Criador dos céus e da terra estava falando com eles ali na pessoa do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E Jesus respondeu a eles: olha, João Batista veio anunciando sobre mim, e vocês não entenderam, e vocês não ouviram, e vocês não creram na mensagem de João Batista. As prostitutas, os publicanos, ou seja, os pecadores, os que não eram envolvidos no judaísmo, os que não eram envolvidos com a palavra do Senhor, os que não entendiam das Escrituras, que eram as prostitutas e os pecadores, os publicanos, eles creram na mensagem de João Batista. Eles creram, entenderam e me reconheceram como Deus. E eles já estão sendo salvos. Eles estão entrando no céu primeiro do que vocês. E no final do texto, Jesus fala algo interessante a eles: vós, porém, vendo isto, nem assim reconsideraste para credes nele. Jesus estava falando para eles: vocês estão vendo o que eu estou fazendo, as curas, os milagres, as libertações de pessoas que eram envolvidas e vítimas de espíritos imundos, que na qual esses espíritos possuíam o corpo dessas pessoas, e que na qual o Senhor Jesus, só no falar, esses espíritos imundos, esses demônios saíam das pessoas e elas eram livres. Jesus falando: vocês vendo tudo isso que eu estou fazendo, vocês ainda não creram que João Batista havia anunciado, havia pregado, que haveria de vir alguém maior do que João Batista, e esse alguém sou eu. E mesmo assim vocês não estão crendo. Mas os pecadores creram e já estão entrando no reino de Deus. Essa parábola, irmãos, é algo tão interessante que nós podemos aprender. Aquelas pessoas que nós achamos que são as mais desprezíveis, aquelas pessoas que nós achamos que nunca se renderia aos pés do nosso Salvador, estão se rendendo. E aqueles que na qual vivem uma vida de religiosidade, ainda não se renderam, ainda não creram na palavra do nosso Deus, crendo que Jesus é o Messias, o Salvador. Uma das coisas que nós podemos ver nessa história que o Senhor Jesus conta, é que o pai chega até os dois filhos e fala para eles trabalhar. E o interessante é que nesse versículo, a palavra do Senhor fala, no versículo 29, que o primeiro filho disse que não para o pai. Isso me faz lembrar
o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Às vezes você olha a atitude desse filho, como pode um filho falar não a uma ordem de um pai? Pois é, mas esse filho falou. Uma das coisas que nós precisamos aprender, irmãos, que essa precisa ser também a nossa palavra. A vida do crente precisa ser sim, sim ou não, não. Aquilo que passar disso é procedência do maligno. E muitas vezes nós temos dificuldade de falar não. Você é assim? Você tem dificuldade de falar não para as pessoas? E por ter dificuldade de falar não para as pessoas, às vezes não fazemos aquilo que falamos que iríamos fazer. Esse primeiro filho falou não, eu não vou. Mas ele reconsiderou e foi. Às vezes nós falamos sim para todo mundo, assim como o outro filho, mas não fazemos aquilo que falamos sim. E a palavra do Senhor nos ensina isso, que nós como filhos, nós podemos falar não a pessoas que chegam até nós pedindo algo, desejando algo, mas às vezes muitos de nós temos essa dificuldade. Mas essa parábola ensina um filho que disse não e um filho que disse sim. O que falou não, reconsiderou, e foi e fez. Outra coisa que nós aprendemos nessa parábola, amados, é que o que vale no reino de Deus não são as palavras, mas sim as atitudes, as decisões. Irmãos, quantas pessoas disseram sim para Jesus e voltaram atrás? Quantas pessoas que falaram não, eu entreguei a minha vida ao eterno Deus, e o abandonaram? Quantas pessoas nós já vimos entrando nesse batistério e depois de sair, não firmou a sua atitude para com Cristo na pergunta em que o pastor faz: você confessa ter entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, mediante essas pessoas e esses irmãos em Cristo? Qual é a resposta de todo mundo? Sim. Sim. Antes do batismo, nós lemos aqui um pacto da Igreja Batista, que você declara que você vai ser fiel ao Senhor até o dia da sua morte, ou o dia da vinda do Senhor, que estaremos firmes com Cristo. E nesse dia nós falamos sim, não é isso? Falamos sim, mas de repente se vão embora. De repente deixam de andar no caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, como nós podemos ver que isso é antigo? Jesus, contando essa parábola, estava falando dos religiosos, que estavam falando sim para Deus, mas na prática, na atitude, estavam falando não. E aqueles que eram as prostitutas, os pecadores, que estavam falando não para Deus, quando viram o Salvador, quando receberam o milagre do Salvador, quando receberam uma libertação do nosso Salvador, quando receberam algo do Senhor, quando ouviram a voz do Senhor, aqueles que haviam falado não para Deus, estavam vivendo uma vida suja no pecado, envolvida no pecado. Esses, reconsiderando, foram trabalhar na vinha, ou seja, falaram sim para o Senhor Jesus e seguiam o Senhor Jesus. Meu irmão, a nossa palavra diante de Deus, diante dos homens, precisa ser sim, sim, ou não, não. E como é lindo ver aqueles que um dia que falaram não para Deus, reconsiderando e se entregando de coração. Eu por muitas vezes disse não para Deus, para minha conversão,
para o meu chamado pastoral, por muitas vezes falei não, por muitas vezes corri, por muitas vezes não queria viver o que Deus queria que eu vivesse, mas o Senhor me fez reconsiderar, e disse sim, e estou na vinha trabalhando para o Senhor Jesus, e não me vejo mais voltando para trás. Se você está ouvindo essa palavra, que você possa ser como o primeiro filho. Às vezes você fala até não para o evangelho, às vezes você fala até não para o ministério que o Senhor colocou na sua vida para você exercer. Às vezes você fala não, às vezes você fala não para as coisas de Deus, mas o Senhor, Ele toca no nosso coração para reconsiderar, e podemos dizer sim. E quem agradou o coração do Pai? Aquele que falou sim, mas não foi? Ou aquele que falou não, e acabou indo mais tarde, indo trabalhar? Jesus, os próprios religiosos viram que foi o primeiro filho. Que possamos ser assim, irmãos. Às vezes no momento nós falamos não, mas Deus trabalha no nosso coração. Deus molda o nosso coração. E nunca é tarde para trabalhar na vinha. Mas que possamos refletir, se em alguma área da nossa vida estamos sendo como o segundo filho, que fala sim para tudo, mas na hora da ação, na hora da atitude, na hora do vamos ver, pula para trás. Que possamos ser como esse primeiro filho, aquele que reconsidera e aquele que põe a mão no arado. O Senhor, Ele não gosta de propaganda enganosa. Aquele que fala, assim como o Senhor Jesus vai falar para aqueles que não saíram de dentro da igreja, fizeram muitas coisas para o Senhor, e aí então Jesus vai falar para esses: olha, eu não vos conheço, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. E aqueles que falam sim, mas na verdade vivem o não. Mas aqueles que vivem o não, aqueles que falam o não, mas vivem o sim de Deus, esses é que fazem a vontade do Senhor. Que Deus possa nos abençoar, que você possa dia após dia reconsiderar aquilo que você não está fazendo para Deus e fazer. E que não possamos ser como aqueles que falam que vão fazer um monte de coisas para Deus, mas não faz nada daquilo que fala que vão fazer. Se você quiser herdar o reino de Deus, é só você reconsiderar a sua vida, sair do pecado, assim como essas pessoas reconsideraram, deixaram uma vida do pecado para ir ao encontro do nosso Salvador. Reconsidere aquilo que você está vivendo, saia do pecado, diga não para o pecado e obedeça agora então o nosso Pai Celestial. Se até hoje não estamos obedecendo, assim como o primeiro filho não quis, não obedeceu, falou não a essa ordem, mas depois reconsiderou, nunca é tarde para se arrepender, nunca é tarde para sair do pecado, nunca é tarde para ir para os braços do Senhor Jesus. Que possamos refletir nessa palavra e que Deus nos abençoe grandemente, que possamos ser esse filho que agrada o coração do Pai, não por meio das palavras, mas por meio das ações e das atitudes. Eu gosto muito de uma frase de uma música que diz: o que a gente faz fala muito mais do que só falar. Falar, os religiosos falam e falam muito bonito, mas as prostitutas e os publicanos não eram de falar, mas eram de crer, eram de seguir, eram de ter ações, atitudes que agradavam o Pai. Feche os teus olhos, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor nos abençoe. Pai, que o Senhor, por meio da Tua palavra,
possa fazer que muitos reconsiderem o que têm vivido, saiam do pecado e vivem a tua vontade. E aqueles que, ó Deus, só falam de querer viver a sua vontade, mas não estão vivendo, toque também nesses corações, em nome de Jesus, amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão. Nós vamos orar nesse momento pelos pedidos de oração. E mais alguém tem algum pedido para estarmos orando e colocar diante do Senhor? Irmã Luísa? Naldo? Mauro? Vamos orar pelo Mauro. Vamos orar também por esses casos que têm aumentado na nossa cidade, enfim, no mundo inteiro, né? Hoje é aniversário do William também, vamos orar agradecendo a Deus pela vida dele, né? Mais um aninho de vida, 53 anos, não faz todo dia, né? Mas que Deus possa abençoar. Nós vamos orar também pela Jo, irmã, o filho da senhora. Qual o nome dele? Henrique, Maiara e Silvia. Vamos orar por eles então. Obrigado. Amém, vamos orar por eles. Vamos orar também pela a dona Antônia Neves, que pede oração pelo seu esposo, seus filhos, e a dona Neuza, que teve um AVC. Vamos estar orando por ela. Nós vamos orar também pelo um tio meu, ele chama Francisco, e pela uma tia minha que chama Rosângela, pedindo que o Senhor venha trabalhar na vida deles, restaurar o casamento deles, e o Senhor entrar com providência na vida deles. Mais alguém? Vamos orar? O Du? Sabrina da Joia. Maravilha. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos orar. Pai, diante do Senhor, somos gratos por aquilo que o Senhor tem feito na vida da Jo, e pedimos que o Senhor venha cuidar de cada detalhe dessa campanha de doação de sangue que iremos fazer nesse final de semana. Que o Senhor toque no coração das pessoas, que o Senhor motive as pessoas a irem a ser doador de sangue, Senhor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem o controle de todas as coisas, e sobre a campanha que era para ter agora nesse sábado em Ibirá, que foi cancelada, pedimos que o Senhor venha trabalhar para que o mais rápido possível possa ser remarcada numa data perto, Senhor, para que possamos ver pessoas se cadastrando para serem doadores de medula óssea, Senhor. Abençoe o coração da Jo, guarda ela, que o Senhor venha continuar trabalhando no seu coração, na sua alma, no seu corpo físico, abençoando os médicos. Pedimos a Deus também pelo meu tio Francisco, a minha tia Rosângela, restaura o casamento deles, coloque a tua mão sobre a vida deles nesse momento, assim ó, pela Sabrina também, ó Deus da Joia, abençoe, ó Deus, a vida dela grandemente, abençoe, ó Deus, a vida do seu Mauro, que está lá internado na UTI, ó Deus, por causa do Covid. Deus, não deixa os casos aqui na nossa cidade aumentar de Covid-19, e assim como no mundo inteiro, tire essa pandemia, Senhor, do mundo, de acordo com a tua vontade e o teu querer. Proteja, Senhor, o teu povo. Obrigado por mais um ano de vida que o Senhor tem dado ao William, Senhor, que o Senhor venha conceder a ele paz e saúde no dia a dia, Senhor. E assim, ó Deus, também pelo Francisco e pela Cíntia e pela Silvia, Senhor, e pelo Henrique, coloca a tua mão sobre a vida deles, dando saúde, paz, direcionamento, mudança de vida. Traga o teu consolo do teu Espírito Santo na vida deles, ó Deus, que perderam o seu pai recentemente, Senhor. Coloque a tua mão de poder. Traga, Senhor, ó Deus, o teu refrigério. E assim, ó Deus, cada pedido de oração pela internet, assim como a dona Antônia, que pede pelos seus filhos, pela dona Neuza, que teve um AVC, coloque a tua mão curando, transformando. Faça a tua vontade em nós. E, ó Deus, nos usa como um canal de bênção aonde estivermos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe, irmãos. Uma boa noite, um bom restante de semana para a honra e a glória do Senhor.